Olá, tudo bem? Em 2023, um grupo de arqueólogos descobriu uma pequena vila perdida próxima a um dos principais tesouros da antiguidade mesoamericana, a misteriosa Teotihuacan. Os habitantes dessa cidade eram conhecidos por seus rituais macabros. Antes dessa descoberta, os estudiosos acreditavam que a cidade antiga abrigava aproximadamente 125 mil pessoas. No entanto, essa nova descoberta prova que a população de Teotihuacan era de pelo menos 200 mil pessoas, o que é comparável a vários municípios brasileiros. Em seu auge, foi uma mega cidade para os padrões de sua época. Era raro que a população de todas as outras cidades no mundo ultrapassasse alguns milhares de pessoas. Além disso, os mistérios dessa antiga cidade não são menos intrigantes do que o complexo de estruturas do Planalto de Gizé, no Egito. Como uma cidade tão massiva poderia surgir nas montanhas acidentadas do México, hein? O debate na comunidade científica ainda persiste sobre esse assunto. E alguns especialistas até afirmam que as verdadeiras origens de Teotihuacan podem ser buscadas muito além da América. Por muito tempo, acreditava-se que os construtores haviam sido os astecas, mas a verdade se revelou mais complexa e intrigante. Em 1864, um grupo de estudiosos mexicanos observou um relevo incomum em um planalto localizado a 50 quilômetros da Cidade do México. No entanto, naquela época, suas suposições não receberam grande importância e as escavações nessa região só começaram anos depois, em 1884. Inicialmente, os arqueólogos ficaram atônitos com sua descoberta. Sob uma camada de solo em um planalto comum, eles desenterraram pirâmides colossais, palácios ricamente adornados e até mesmo um sofisticado sistema de irrigação. No coração da cidade antiga, estendia-se o Caminho dos Mortos, uma estrada espaçosa e reta de 2,5 quilômetros. Esse fato, por si só, impressionou os cientistas. Como os antigos conseguiram criar uma alameda tão perfeitamente reta? Para os construtores contemporâneos, isso não seria um grande desafio, pois eles não apenas utilizam tecnologia de ponta, mas também podem ajustar seus planos usando dados de satélite. No entanto, os antigos não tinham acesso a esses métodos. Mas isso foi apenas o início de uma jornada fascinante. Próximo ao lado norte do Caminho dos Mortos, os arqueólogos descobriram a surpreendente Pirâmide da Lua, uma estrutura escalonada que se ergue a 42 metros de altura. Essa construção antiga estava rodeada por outras características arquitetônicas enigmáticas, incluindo plataformas de pedra e pedestais. No entanto, os antigos construtores de Teotihuacan não pararam por aí. Logo em seguida, os pesquisadores se depararam com mais uma pirâmide. A impressão que tiveram foi de que a Pirâmide da Lua era uma réplica em escala reduzida ou um projeto preliminar da verdadeira joia. Dentro do complexo, encontra-se a Pirâmide do Sol. No entanto, nunca saberemos exatamente o que motivou os fundadores daquela cidade a erguerem estruturas tão colossais. Tudo isso devido às atividades do restaurador autodidata Leopoldo Batres. No início do século XX, ele decidiu modernizar a fachada da Pirâmide do Sol, removendo simplesmente a camada externa da estrutura a uma profundidade superior a 6 metros. Infelizmente, com essa intervenção, foram perdidas centenas de esculturas únicas, inscrições, relevos e todas as evidências deixadas pelos
construtores da cidade. Felizmente, o restaurador não colocou as mãos em outra estrutura misteriosa, pois naquela época ela permanecia enterrada sob o solo e poderia se tornar a grande primeira pista para os arqueólogos que viriam depois. O Templo da Serpente Emplumada fica no coração de Teotihuacan e é uma das estruturas mais ricamente adornadas, não apenas da cidade antiga, mas de toda a Mesoamérica. Ao longo de todo o perímetro do templo, cabeças de animais e criaturas míticas esculpidas em pedra adornam a fachada. Mas o motivo se destaca com mais frequência. Uma serpente gigantesca com uma gola emplumada. Quem era esse monstro pré-histórico? Os antigos astecas o chamavam de Quetzalcoatl e o consideravam uma de suas principais divindades. Segundo a lenda, ele chegou até eles do outro lado do mar, em um barco que se movia sozinho, sem remos, e lhes passou todo o conhecimento. Há muito tempo, em Teotihuacan, os astecas reverenciavam Quetzalcoatl, a severa divindade. Acreditavam que somente por meio de sacrifícios humanos poderiam apaziguá-lo. Assim, voluntários marchavam para a morte, considerando-a um resultado promissor. O dia da vítima começava com festas e celebrações, enquanto ouviam os desejos e as queixas dos outros habitantes, transmitindo-os à divindade. À noite, todos se reuniam para uma dança de despedida perto do templo principal. A pessoa escolhida para o sacrifício dançava com intensidade, sabendo que um sacerdote apareceria em breve. Empunhando uma pesada faca de pedra, o sacerdote perfurava o peito do condenado e extraía seu coração ainda pulsando. Era um ritual brutal, mas Quetzalcoatl exigia isso. Teotihuacan se tornou o epicentro dessas cerimônias, embora os astecas acreditassem que toda a cidade havia sido construída para agradar sua divindade. Mas a verdade é que eles não a construíram. Eles se estabeleceram na cidade abandonada, somente por volta do século XIV depois de Cristo. Na época de sua chegada, a cidade já estava vazia há pelo menos 500 anos. Assim, Teotihuacan foi estabelecida muito antes de sua época. Mas então, quem criou todas aquelas maravilhas arquitetônicas? Os pesquisadores contemporâneos têm poucas hipóteses. Teria sido uma civilização mesoamericana avançada que existiu muito antes dos astecas? Ou talvez outra sociedade antiga que conseguiu atravessar os oceanos do mundo em tempos em que nossos antepassados estavam apenas caçando mamutes? Ou será que eles poderiam ter sido visitantes de outro mundo, em busca da verdade? Nenhuma possibilidade deve ser descartada, não é? Mesmo porque Teotihuacan está longe de ser a única estrutura enigmática da Mesoamérica. Em outras palavras, o território mesoamericano está praticamente cravejado de descobertas arqueológicas intrigantes. Enquanto pesquisadores e historiadores não chegam a um consenso, a construção de Teotihuacan é atribuída, ora, aos astecas, ora, aos maias, aos pimas e aos Nahua. Bom, apesar das disparidades, algumas características levam os estudiosos a vincularem o feito a determinada civilização. Por exemplo, o enigmático complexo de Pumapunku, situado no oeste da Bolívia, é um local que ainda se sabe menos a respeito das pessoas que o habitavam do que se conhece sobre os fundadores de Teotihuacan. Enquanto as estruturas da antiga cidade mexicana eram, pelo menos, adornadas com esculturas e símbolos misteriosos, as paredes de Pumapunku eram absolutamente imaculadas. No entanto, cada pedra nelas é ajustada com precisão incomparável.
Nem mesmo um único fio de cabelo pode caber nas lacunas entre as pedras. Além disso, dentro dos blocos maciços desse complexo antigo, há um sofisticado sistema de irrigação engenhosamente embutido para evitar o excesso de umidade nas estruturas. Séculos atrás, os incas realizavam seus rituais sagrados em Pumapunku. No entanto, assim como aconteceu em Teotihuacan, eles se depararam com um complexo abandonado e decidiram reivindicá-lo como seu próprio. A parte sul do complexo parece organizada, mas na outra extremidade as pedras estão espalhadas de forma desordenada. Especialistas acreditam que essas ruínas existiam antes mesmo da chegada dos incas. Será que aconteceu alguma catástrofe que expulsou os verdadeiros construtores de Pumapunku? E se sim, para onde eles foram depois? Talvez a resposta esteja em outro lugar igualmente intrigante: a antiga cidade de Tikal, situada no norte da Guatemala. Tikal era o coração da civilização maia e, ao contrário dos monumentos anteriores, os pesquisadores afirmam que o povo antigo a construiu por si mesmo. Um exemplo notável é o renomado Templo que se eleva sobre a praça central da cidade, atingindo uma impressionante altura de 47 metros, aproximadamente tão alto quanto o Arco do Triunfo em Paris. Os artesãos de Tikal ergueram uma estrutura monumental cujo método de encaixe de pedras nas paredes é quase idêntico ao usado em Pumapunku. Até hoje, os estudiosos permanecem perplexos sobre como esses artesãos alcançaram tamanha precisão. A história aceita da tecnologia afirma que, no início da nossa era, esculpir pedra de maneira tão intrincada era simplesmente impossível. No entanto, em Teotihuacan também testemunhamos vestígios da mesma tecnologia. Além disso, o nome Tikal, na língua maia, se traduz como o lugar das vozes espirituais. Isso sugere que os habitantes da cidade afirmavam tê-la construído de acordo com instruções deixadas por outra entidade. Os vestígios dessa misteriosa civilização avançada são ainda mais claramente discerníveis em outro complexo, talvez o mais impressionante do povo maia. Você sabe o que é um cenote? Segundo a Enciclopédia Britânica, cenote é um poço ou um reservatório natural, isto é, geologicamente, é uma depressão topográfica formada quando o leito rochoso de uma superfície de calcário é dissolvido por águas subterrâneas, expondo a água por baixo. E é muito comum encontrar na Península Mexicana de Yucatán. Bom, o fato é que há muitos séculos os maias habitavam a antiga cidade de Chichén Itzá, localizada na Península de Yucatán. Seu nome pode ser traduzido como na boca do poço. E com razão, pois uma das atrações mais arrepiantes da história humana está situada dentro desse complexo. Este é o cenote sagrado de sacrifício, um sumidouro natural por onde fluem águas subterrâneas. Os maias escolheram usá-lo para seus rituais de sacrifício. Nesse sentido, eles se mostraram ainda mais inventivos do que os astecas. Em 1885, mergulhadores de pesquisa encontraram incontáveis esqueletos humanos no fundo do cenote. No entanto, logo se descobriu que praticamente todos os restos pertenciam a mulheres jovens. Descobriu-se que 2 vezes por ano os sacerdotes maias selecionavam as mulheres mais bonitas de Chichén Itzá. Além disso, elas tinham que ser virgens. Então, essas mulheres infelizes eram lançadas no cenote de sacrifício. No entanto, outro marco notável em Chichén Itzá era ainda mais impressionante do que o sinistro cenote de sacrifício, a pirâmide de Kukulcán.
Ela te lembra outro local? Se pensou no templo da serpente emplumada em Teotihuacan, acertou na mosca. Sua estrutura foi construída seguindo exatamente os mesmos princípios arquitetônicos do Templo da Serpente. Mas por que os antigos construtores tentariam organizar suas estruturas de maneira tão particular? Notavelmente, os antigos engenheiros conseguiram preservar essa precisão, apesar das diferenças de escala. A idade precisa dos monumentos mesoamericanos permanece indeterminada pelos estudiosos, mas atualmente é aceito que as pirâmides egípcias são muito mais antigas do que suas contrapartes latinas. Disso surge uma questão importante. É possível que construtores altamente avançados tenham chegado primeiro no Egito e depois cruzado o oceano e continuado a disseminar seus conhecimentos aqui na América Central? Há gente que não descarta essa possibilidade, pois, afinal de contas, apesar de estar fora de nossos padrões, ela existe. Até mesmo para os antigos egípcios, se fosse o caso de eles terem conhecimento dos astecas, maias e outras civilizações mesoamericanas, tal possibilidade teria sido acatada com prazer. Isso porque um de seus deuses, Thoth, o deus da sabedoria, teria disseminado conhecimento pelo mundo milênios atrás. E isso incluiria tanto Quetzalcoatl quanto Teotihuacan. Além disso, Thoth era quem governava a passagem do tempo, e a ele eram atribuídas habilidades extraordinárias, incluindo a capacidade de navegar pelo mar em navios a remo. Thoth é apresentado como uma figura imponente com a cabeça emplumada de um ibis, o pássaro. Thoth também tinha um ajudante, Nereb-Kau, a serpente gigante com pernas humanas. Os antigos mexicanos teciam paralelos impressionantes em suas crenças. Durante suas jornadas místicas, Thoth, Kukulkan e Quetzalcoatl fundiram suas duas encarnações em uma serpente colossal e formidável, com cabeça de ave. Mas será que esses seres distintos realmente têm a mesma origem? De onde surgiram? E, mais importante, como desapareceram? Quem concedeu esses insights profundos aos nossos antepassados distantes? Graham Hancock, pesquisador britânico, observou que os arquitetos de monumentos antigos parecem ter ascendido aos céus, sem deixar rastro. Surpreendentemente, essa hipótese fantástica pode ser verdadeira. Teotihuacan, cujas principais estruturas são alinhadas aos 6 primeiros planetas do Sistema Solar, revela um conhecimento significativo dos antigos construtores em outros reinos da astronomia. Todo dia 20 de março, durante o equinócio da primavera, no hemisfério norte, nossa estrela-mãe se alinha precisamente acima do topo da pirâmide do Sol em Teotihuacan. Por um momento, parece que você poderia subir as escadas e alcançar os céus a partir do topo da estrutura. E em Chichén Itzá acontece um fenômeno ainda mais incrível. À medida que o Sol percorre o céu, uma sombra que se assemelha a uma serpente gigantesca gradualmente se forma em um dos lados da pirâmide de Kukulkan. O momento é impressionante. Uma sombra sinuosa desce pela face da estrutura, fundindo-se com a cabeça de pedra da antiga divindade asteca. São muitos os mistérios que envolvem todas essas construções. Quando se pensa nas semelhanças entre tantos detalhes, tudo fica ainda mais intrigante, não é? Será que havia um propósito específico em mente? Talvez essas construções fossem portais cósmicos, conectando mundos e civilizações antigas. Quem sabe?
Infelizmente, não há material arqueológico escrito que explique de fato as reais funções das pirâmides. E quem as construiu pode ser que elas permaneçam no imaginário humano e com várias teorias. Não é? Não deixe de comentar suas impressões a respeito. Combinado? Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!